Olá, meu nome é Amanda Yamaguchi, esse é um vídeo para a atividade avaliativa 3 da disciplina de transferência de calor e massa. Nele eu vou resolver dois exercícios. O exercício 1 diz respeito à condução em paredes compostas. Uma janela isolante de painel duplo consiste em dois pedaços de vidro com 4 mm de espessura, separados por uma camada de ar estagnado de 10 mm de espessura. A janela mede 1,5 metros de largura por 0,8 metros de altura. Considere que a temperatura externa do vidro é de menos 10 graus Celsius e o ar interno da sala é de 20 graus Celsius. Os coeficientes de transferência de calor por convecção sobre as superfícies interna e externa da janela são coeficiente convectivo interno 10 watts por metro quadrado vezes Kelvin e o externo, respectivamente. Sabendo que o espaço de ar entre painéis pode ser tratado como uma camada puramente condutiva, com os seguintes coeficientes condutivos, e que o coeficiente de condutividade do vidro é esse aqui. Determine, letra A taxa de transferência de calor permanente através da janela de painel duplo. E letra B, a temperatura da superfície interna do vidro. Bom, a primeira coisa que a gente pode escrever são os dados que a questão nos deu. Então, para facilitar na hora da gente resolver e ter todos os dados à nossa vista. Então, aqui a gente tem as duas espessuras, a do vidro e o do espaço, né, da camada de ar, e a gente já tem que converter para metros, então está aqui convertido. A gente tem o coeficiente de condutividade da camada do espaço de ar e o do vidro, a largura e a altura da nossa janela, a temperatura ambiente interna e a temperatura ambiente externa, o coeficiente convectivo interno e externo. Após anotar os dados, a gente pode fazer um esquema, um desenho para representar e visualizar melhor a situação que a gente tem que resolver. Então, a gente tem aqui, eu fiz um desenho da janela inteira, então a largura por altura, que posteriormente a gente vai usar para calcular a área. Então, essa janela de painel duplo, ela é assim, né, na vida real. Então, a gente tem essa camada de vidro, aqui dentro a gente tem uma camada, um espaço de ar, e aqui outro vidro. Então, fazendo esse mesmo desenho aqui para nosso exercício, a gente tem aqui o nosso vidro interno, com a temperatura interna do ambiente, que é 20 graus, e o vidro externo com a temperatura ambiente externa de menos 10 graus Celsius. E aí a gente tem a espessura que o exercício nos dá do vidro, né, dos dois vidros, a espessura é a mesma, EV, que eu considerei, e esse espaço de ar, ER, a espessura do ar. Então, e essa parte aqui é a camada de ar estagnada. Depois de fazer o esqueminha, a gente tem as nossas considerações a serem feitas para o nosso caso do exercício. Então, temos um problema de transferência de calor em regime permanente, unidimensional e condutividade térmica constante. A gente quer achar, coloquei aqui como nosso objetivo, né, da letra A taxa de calor permanente através da janela de painel duplo. E a gente, tendo em vista que o calor vai fluir do ambiente mais quente para o ambiente mais frio, a gente pode fazer um esquema do circuito elétrico equivalente. Então, vai ser nessa direção. Então, aqui a gente tem esse circuito elétrico equivalente, na qual vão ser 5 resistências que a gente vai ter que considerar. A primeira seria dessa parte do ambiente, que vai ser uma resistência convectiva, R1 convectivo. Depois a gente vai passar para essa primeira camada do vidro. Então, aqui a gente vai ter uma resistência térmica pela condução. No espaço vazio, no espaço de ar, o exercício está pedindo para a gente considerar como uma camada condutiva, então R3 condutivo, depois mais uma camada de vidro, que vai ser por condução, e por último essa parte que vai ser do ambiente externo, que vai ser por convecção. E para a gente achar essa taxa de calor que o exercício está pedindo na letra A gente pode usar essa fórmula aqui, que seria a resistência total igual à diferença de temperatura sobre essa taxa de calor.
Então, como a gente quer a taxa, a gente pode isolar. Igual, essa diferença de temperatura, a gente já tem os valores que o exercício nos deu, e a resistência total a gente vai ter que calcular, então, através dos dados. A resistência convectiva, ela pode ser encontrada através, convectiva, quer dizer, pelo 1 sobre o coeficiente convectivo vezes A. Então, eu coloquei aqui tanto para o caso, para o primeiro e para o último aqui das resistências. Então, aqui a gente tem o coeficiente convectivo interno dessa parte e o coeficiente externo que dessa parte aqui. E aqui, internamente, né, essas três serão resistências pela condução. Então, a formulazinha seria L, que será a espessura, sobre o coeficiente condutivo, de condutividade, vezes a área. Então, eu já substituí aqui. Sendo que essa aqui a gente está vendo essa parte, né, do vidro, então, coeficiente de condutividade do vidro, nessa resistência também, e nessa seria a do ar, que também o exercício nos dá o dado. E como todos esses elementos possuem a área, a gente pode deixar em evidência para ficar mais fácil, mais simples a nossa conta. Então, aqui seria 1 sobre A, né? É que aí eu já substituí os valores. Então, a gente tem todos esses dados aqui, menos a área de fato, então a gente tem que calcular ela primeiro. E a área de um retângulo vai ser a largura vezes a altura. Então, substituindo os valores, a gente acha uma área de 1,2 metros quadrados. Então, lembrando que aqui vai ser a convecção do ar quente para o vidro, né, aqui. Depois, aqui vai ser a condução no vidro, a condução no ar, a condução no vidro de novo. E aqui a convecção para o ar frio. Então, agora, substituindo os dados, a gente tem a área, né, que vai estar isolada aqui, em evidência, e a gente sobra só os coeficientes de cada resistência e a espessura. Então, a coeficiente convectivo interno é 10 watts por metro quadrado vezes Kelvin, mas a espessura do vidro, ela vale 0,004 metros, né, que a gente transformou, sobre a condutividade, coeficiente de condutividade do vidro, mas agora a camada de ar, a gente tem essa espessura com a seguinte coeficiente de condutividade, mas repete porque é o mesmo vidro, mesma espessura, então são os mesmos valores. Mas, por último, a resistência convectiva da parte externa, então vai ser o coeficiente convectivo externo, que tem esse valor. Jogando esses cálculos na calculadora, a gente encontra que a resistência total ela equivale a 0,4307 Kelvin por watts. E aqui a gente tem uma análise dimensional para ver qual a unidade, né, que a gente acaba usando na resistência total. Então, essa parte aqui é a área, então, metro quadrado vezes. A gente vai ter a unidade só do coeficiente convectivo, que é watts por metro quadrado vezes Kelvin, só que como tá estaria aqui embaixo, a gente pode passar essa parte, né, que estava aqui para cima, para a parte de cima. Mas a espessura é em metro e o coeficiente de condutividade é watts por metro vezes Kelvin, a gente também passa essa parte para cima. E o mesmo para esses outros que são de condução, e o último também segue o mesmo princípio desse aqui. Então, a gente vai ver que vai multiplicar esse metro quadrado por esse, então vai ficar metro quadrado, e vai ficar todos com essa mesma medida aqui, unidade. Então, no fim, vai ficar 1 sobre metro quadrado, vezes metro quadrado, vezes Kelvin, sobre watts. Então, aqui está tendo uma multiplicação, então a gente vai poder cortar esse metro quadrado por esse metro quadrado, sobrando apenas Kelvin por watts. Então, essa é a unidade da nossa resistência total. Então, como já vimos, para a gente encontrar a taxa de perda de calor, a gente precisa considerar todas as 5 resistências, porque a gente apenas sabe as temperaturas
dos ambientes interno e externo. Então, substituindo lá na fórmula que eu mostrei no começo, a diferença de temperatura temperatura ambiente interno é 20 graus menos 10, então vai ficar mais 30, dividido pela resistência total que a gente achou aqui. Então, o resultado dessa conta, a gente vai encontrar o que a letra A está pedindo. Então, a taxa da perda de calor vai ser de 70 watts. Então, agora na letra B, que está pedindo para a gente achar a temperatura da superfície interna, a gente vai usar o mesmo princípio que a gente usou na anterior, a mesma fórmula praticamente, só que a gente vai estar analisando mais a parte interna aqui, essa parte. Então, a gente quer descobrir, né, qual que é a temperatura da superfície interna do vidro. Então, seria esse TS1, né, superfície interna. Então, a gente vai ter que considerar a resistência desse ambiente aqui, que vai ser uma resistência por convecção. Então, taxa de calor igual a diferença de temperatura, que no caso vai ser a ambiente interna, menos aquela temperatura que a gente quer descobrir, que é da superfície interna do vidro, dividido pela resistência daquela área. Então, vai ser a resistência 1 por convecção. Se a gente isolar o TS1, a gente chega nesse esqueminha aqui e a gente tem todos esses valores, basta agora substituir. Então, a temperatura interna, ela é 20 graus, menos a taxa de perda de calor que a gente achou na letra A, vezes essa resistência térmica por convecção só daquela parte. E como a gente calculou todo mundo junto aqui, a gente faz uma continha aqui do lado para calcular essa resistência por convecção. Então, é 1 dividido pelo coeficiente convectivo, que é 10, o interno, vezes a área. Então, a gente tem o nosso valor da resistência, coloca aqui, e essa continha, ela resulta numa temperatura de 14,16 Celsius. Então, essa é a temperatura da superfície interna do vidro. Agora, a questão número 2, ela diz respeito a sistemas radiais. Uma tubulação de vapor com 0,12 metros de diâmetro externo está isolada termicamente por uma camada de silicato de cálcio. Se o isolante possui uma espessura de 20 milímetros e as suas superfícies externa e interna são mantidas a temperatura de superfície 1, 800 Kelvin, e a temperatura de superfície 2, 490 Kelvin, respectivamente, qual a perda de calor em cada metro de comprimento da tubulação? Considere o coeficiente de condutividade do silicato de cálcio, este aqui. Bom, então, como a gente fez no outro exercício, a gente primeiro anota os dados da questão, e com isso a gente tem o diâmetro, a gente tem a espessura, as temperaturas que o exercício deu e a condutividade, o coeficiente de condutividade. A espessura a gente já passa para metros. E o que a gente está querendo achar? A perda de calor em cada metro de comprimento da tubulação. E agora, seguindo como a gente fez no exercício anterior, a gente faz um esqueminha, um desenho para visualizar melhor. Então, tá falando que é uma tubulação de vapor e tem uma camada de silicato de cálcio. Então, a gente tem aqui, primeiro, um tubo, né, uma tubulação, que aqui vai estar tendo a passagem de vapor. E aqui a gente tem a camada de silicato, então essa parte rosa é essa camada isolante. E aí a gente tem então a temperatura externa e a temperatura interna. E o diâmetro da nossa tubulação de vapor é de 1,2 metros, então é essa partezinha aqui. Tem o coeficiente de condutividade e a espessura, né, dessa camada a gente tem como 20 milímetros. E as considerações e hipóteses para esse exercício é de regime permanente unidimensional, sem geração de energia e coordenadas cilíndricas, como a gente pode ver. Agora, então, a gente vai começar os nossos cálculos. Bom, para achar a taxa de transferência de calor, a gente tem essa formulazinha aqui. Mas o exercício ele está pedindo a perda de calor em cada metro de comprimento. Então, para isso, a gente teria que colocar então essa taxa de
calor, dividido por L, o comprimento. Isso aqui dá um Q' igual a esse QR sobre L. Então, a gente meio que vai multiplicar por 1 sobre L e a gente consegue cortar esse L com esse L. E assim a gente encontra a perda de calor em cada metro de comprimento. Então, a formulazinha que a gente vai usar será essa aqui, né? Sem que a gente cortou o L. Vendo ela, a gente precisa, né, substituir os valores do coeficiente de condutividade, as temperaturas, raio 2 e raio 1. Esses raios a gente vai ter que encontrar. Então, se a gente ver aqui na nossa tubulação, eu peguei como se fosse essa fração aqui da tubulação para a gente visualizar. O raio 1 vai ser essa parte aqui, que vai ser o diâmetro dividido por 2, que o exercício nos deu esse diâmetro externo. Então, ele dividido por 2, 0,06 metros, o raio 1. E o raio 2 vai ser nada mais que o raio 1, esse pedaço, mais esse aqui, que é a nossa espessura. Espessura a gente passou para metros, então só soma esse com esse, e a gente acha o raio 2 é igual a 0,08 metros. Então, substituindo o TS1, o exercício já nos deu, que é 800 menos 490, aqui o coeficiente de condutividade, e substituindo os raios aqui nessa parte do LN. Calculando essa continha na calculadora, a gente encontra esse valor e a gente pode aproximar para 603 watts por metro. A análise dimensional dessa parte, essas aqui não tem unidade, então a unidade do coeficiente vai ser W, watts por metro, vezes Kelvin, vezes a parte aqui, né, a unidade da diferença de temperatura vai ser em Kelvin, e embaixo é LN, raio sobre raio, o raio está em metros, então metro sobre metro vai acabar cortando. E aqui a gente pode cortar esse Kelvin com esse Kelvin, sobrando apenas watts por metro. Então essa é a unidade final, e essa é a taxa de calor por unidade de comprimento que o exercício pediu pra gente.